Sejam bem-vindos a mais um Evangelho aqui na nossa casa, encarnados e desencarnados. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Pode entrar, tá? Tem espaço aqui, ali no cantinho. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos abrindo o nosso coração, respirando fundo, nos acalmando, tirando um pouco a concentração de lá de fora, do trabalho, da casa, da família, focando um pouco naquilo que será dito, com foco em todas as palavras que chegarão até vocês. Abrir o coração para entender de fato o que será passado, entender a mensagem e levar essa mensagem para casa, raciocinando, pensando, fazer dessa semana um pouco melhor do que a semana passada. Sejam bem-vindos, que Deus esteja sempre com vocês. Então, boa noite, quem chegou agora. Vocês conhecem esse livro, Psicologia e Espiritualidade? Tem um grupo que conhece porque a gente está estudando ele online, né? É do Adenauer Novaes. Eu peguei o último capítulo, que é o que nós vamos fazer semana que vem, né? Eu já estou estudando ele agora, Vivenciando o Espiritismo. Então ele diz o seguinte: saber viver é expandir conscientemente a felicidade, cuja natureza essencial é um estado íntimo e inalienável de bem-estar e de paz. Ela, a felicidade, não é um fim a ser alcançado fora do ser humano, mas é um estado íntimo, alcançável a partir da compreensão e da vivência de princípios alicerçado em leis gerais da vida, cuja realização só se torna possível com a convivência social. Então, veja, ele está falando aqui, né, o último capítulo, fechando o livro, o que é vivenciar a doutrina espírita, né, no nosso dia a dia. Então, a felicidade, disse Jesus, não é deste mundo, no sentido de que, aqui mais adiante ele fala, né, que a gente pega a felicidade e coloca como se fosse uma meta a ser alcançada, mas é um estado interno da alma, não é algo, porque tudo que você quer alcançar no mundo material, uma vez alcançado, perde, né? A alegria, a euforia é rápida, comprou o carro, cheirinho de carro novo, mas dali a pouco, né? Começa, nossa, o IPTU é caro desse carro, e a manutenção está cara. Você começa a se desiludir, né? Começa a se acostumar com a coisa. E aí você quer outra coisa, e outra coisa. Né? Então, a doutrina, Jesus, ele diz, né? Para a gente ser feliz, é buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça. O resto nos será acrescentado. E o que é acrescentado, gente? É toda uma assistência espiritual, é todo um amparato que nos dá força e coragem, a gente não sabe de onde que vem quando a gente tem que enfrentar alguma coisa. São as necessidades do dia a dia. Então Jesus dizia, olha os lírios do campo, né? Olha os passarinhos do céu, eles não fiam, não ceifam, não guardam em celeiros, e o Pai cuida, e vocês não são muito mais do que isso? Por que tanta preocupação? Por que tanta inquietação com o dia de amanhã, com o que há de vir? Porque toda essa inquietação acaba que a gente não se sente feliz.
né? Porque falta isso, falta aquilo, aquele medo, o apego. Então é tudo isso que trata esse capítulo aqui, né? Então uma hora ele vai dizer: a percepção dos conhecimentos espíritas e a sua realização prática, né? Realizar, praticar, possibilitam alcançar-se o estado de consciência em paz e harmonia. Então, o que a doutrina nos possibilita ultimamente, né? Quando a gente estuda que nós somos seres imortais, que nós estamos aqui de passagem, que tudo é provisório, que nós estruturamos aqui o espírito, né? Estrutura um personagem, digamos assim, né? Como se o mundo fosse um teatro, né? Onde a gente está interpretando essa persona hoje, que pode ser de gêneros diferentes, masculino ou feminino, de qualquer raça, em qualquer lugar aqui do planeta. Então, com pessoas conhecidas, ou a gente pode reencarnar num meio desconhecido para aprender novas experiências, né, para a gente ter. Então, a doutrina nos dando essa certeza, essa visão panorâmica da vida, nos traz assim muita paz, porque você já não se inquieta. Aí alguém chega e fala assim: ah, meu filho foi embora, né, lá para a Inglaterra, né, não estou vendo, morro de saudade, tá? O que a doutrina vai falar? Os filhos que estão perto, que estão aí sem mãe. Mas por quê? Imagina, não. Aí a gente lembra Jesus, né, na casa de Pedro, as pessoas chegam e falam: mestre, tua mãe está lá fora, não conseguiu entrar, quer falar contigo. E o que ele disse, vocês lembram? Quem é minha mãe aqui? Quem são meus irmãos? São todos vocês, entende? Então a doutrina vai nos libertando desses apegos que causam tanta dor e sofrimento para as pessoas. Ah, porque morreu não faz muito tempo uma amiga, perdeu um filho, o único filho, né? É doloroso? Claro que é, a gente vai sofrer, nós somos humanos, a gente sofre a saudade. Mas esse conhecimento, então, aí a gente faz uma comparação. E quando o filho arranja um bom emprego numa multinacional nos Estados Unidos ou na Inglaterra, a gente diz um adeus no aeroporto, toda feliz, né? Nossa, ele conseguiu, né? Vai ter um bom emprego, vai ganhar, né? Aí quando morre, então falta o quê? A certeza dessa vida espiritual. Então a gente não está ainda acreditando no que nós estamos estudando, porque a vida continua. Esse que morreu vai estar em algum lugar. Aliás, o Plínio tem uma música, né, que fala, né? Aí ele canta assim: e se alguém chora ao vê-lo partir, né, no porto, alguém há de sorrir ao vê-lo chegar, porque do outro lado alguém está esperando, alguém está fazendo festa, e a gente aqui está chorando. E é um vai e vem, né, constante. Tem uma música da Elis Regina que fala da estação do trem, né, que é um vai e vem constante, vocês lembram? Então, gente, é a vida. Então a doutrina vai nos libertar de muitos medos, apegos e de muita solidão, porque a pessoa se fecha na dor. Aí eu não tenho mais ninguém, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi meu irmão. Você não perdeu ninguém. E por que a vida te deixou assim, sem os consanguíneos? Para você se abrir para o próximo, para a família, família planetária. Somos uma família, na verdade, né? Que mais que ele vai falando, né? Por ter sido considerado uma meta, um fim em si mesmo, a felicidade, né? Então essa felicidade foi buscada de forma obcecada, sem que o ser humano tivesse ideia precisa da sua realidade. Porque realmente, se você pergunta para alguém: mas o que te falta? Ah, não, mas eu sinto ansiedade, que eu queria alguma coisa que eu não sei e tal. Outro dia mesmo, conversando com a pessoa, eu falei: então escreve no papel, sabe, faz uma prece, pede ajuda do teu anjo guardião e bota, só você vai ler, seja absolutamente sincera e coloque lá: por que eu estou triste? Bota bem grandinho, que é para ficar bem focado. Por que estou triste? Por que estou ansiosa? Por que estou com medo? Medo do quê?
e comece a botar ali o que você sente, o que vier, sem censura, porque só você que vai ler, ninguém mais. Depois você rasga, joga fora, dá descarga, enfim, põe fogo. Mas seja sincero, honesta. Isso é um processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, descobrir em si o que você é, o que você sente, o que você está querendo, o que te deixa insatisfeita, o que falta para você ser feliz, o que você acha que é felicidade. É uma das questões muito bacanas, a gente pôr o que é ser feliz. Se eu tivesse a varinha mágica, pirim, pim, pim, muda aqui, assim, assim, o que eu mudava na minha vida? O que eu faria? Entende? São questões que a doutrina vai nos ajudar. Tudo no universo é movido por leis, né? Então aqui ele diz que não tem como a gente ser feliz sozinho. E de fato, se você sabe cozinhar, faz um belo peixe assado com não sei o que e tal, né? Vai comer sozinha, que prazer vai dar. Não tem ninguém para comparar, para participar daquilo que você criou, aquela receita elaborada. Entende? Então é a mesma coisa. Internamente a gente precisa dessa devolutiva do outro, da energia do outro. A gente precisa estar nesse contato, mesmo quando são antagônicos, porque a gente está se espelhando às vezes no outro, né? Então ele diz, não dá. Então essa obsessão, hoje no YouTube é normal, né? A gente abre e está cheio de gente ensinando como você ser feliz, ter progresso, fazer isso, fazer aquilo, né? O que mais tem, tudo pago, né? A maioria. Aí eles dão 3, 4 aulinhas grátis e depois já vem a cacetada ali, né? Em 10 vezes de não sei quanto, mas com 50% de desconto. Então todo mundo querendo, porque as pessoas querem ter. E quanto mais a gente vai se fixando no externo, mais faminta a gente vai ficar internamente, né? Dessa segurança. Nossa segurança está em Deus, não está em nada, mas nada mesmo. Lá no meu bairro, a pessoa que construiu a casa fechou tudo, muro alto, cerca elétrica. Quando o bandidinho entrou, o ladrão, arrebentou a cerca elétrica com um pauzinho, né? Tirou a câmara, isso durante o dia. Entrou e roubou um monte de coisa e só não conseguiu roubar o carro que estava na garagem porque o portão era eletrônico e ele não conseguiu. Ele tentou mexer lá, mas não conseguiu levantar o portão para tirar o carro. De dia. Aí fica aquele fuzuê no bairro, o WhatsApp do bairro, né? E não se tem mais segurança porque a gente precisa contratar isso. Aí, mas foi assim uma semana de cão, sabe? Assim, você olhava, abria de manhã, tinha 80, 100, 120 mensagens, né? Todos apavorados. Mas não tem. A gente não tem segurança da vida. Estamos aqui. Quanta gente morre? Outro dia eu vi um videozinho ali, um cantor que morreu no palco, estava cantando e de repente caiu. Simplesmente chegou a hora, a gente vai. Que segurança a gente tem? Então não são as coisas. Aí botei lá um vídeo, né? Olha, quanto mais você plágio isso daí, mais acontece, você está criando forma de pensamento, está alimentando e tal. E esquece, senão o bandido vai continuar na tua casa roubando agora a tua paz, tua segurança, né? Seu sossego. Você vai ficar o tempo todo, qualquer lugar que pulou, você vai ficar apavorado. Então, tudo isso, gente, a doutrina vai nos dando base, né? Quanto mais a gente estuda a doutrina, mais a gente entende que realmente, né, é tudo impermanente e passageiro, não temos nada, nem esse corpo, nada é nosso mesmo. Então, por que? Aí a gente lembra Jesus, né? Por que vos inquietais? Não vos inquieteis, né? Aí ele continua dizendo aqui, felicidade é uma realização compensadora de objetivos. E isso só é possível com a participação solidária de outras pessoas com as quais a gente se relaciona. Então a gente precisa de estarmos em contato. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, eu não sei se vocês estão ouvindo aí, está saindo o som na caixinha. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, tem as leis, não sei se vocês já viram. Lei de sociedade, é uma lei divina. E o que são essas leis divinas? São movimentos
né? Assim como tem as leis físicas que a ciência comprova, como, por exemplo, a lei de atração. Nós estamos todos grudadinhos aqui na superfície do planeta, né? Se essa lei, se Deus piscasse e as leis se afrouxasse, como acontece com as leis humanas, né? E aí o guarda-ficha vê, porque conhece essas coisas, se afrouxasse, o que iria acontecer? Despencaria tudo? Já pararam para pensar nisso? O que acontecia com a Terra? Né? Porque nós estamos na superfície do planeta, né? Tudo está na superfície. Entende? Então isso é uma lei que conhece, né? Uma lei da química, né? O H2O, mas se você botar um pouco mais de oxigênio já não é mais água potável, não é assim? Então essas são as leis que Deus criou, são imutáveis e os homens conhecem. Mas tem as leis morais que estão na nossa consciência, entende? Que é fazer o bem. Aí Jesus tentou explicar algumas. Não faça ao outro o que você não deseja para si. Busque o reino dos céus, né? Então, ame a Deus acima de tudo, ame ao próximo como a ti mesmo. São as leis morais, né? Que aí Kardec colocou nessa terceira parte: lei de sociedade, lei de reprodução, lei do trabalho, lei de adoração, lei de destruição, lei de conservação, que parecem antagônicos, né? Mas não é a gente estudando ver que não. Então, para a gente entendendo essas leis, que tudo concorre para o nosso bem, para a nossa liberdade, para a nossa caminhada evolutiva, que não é na matéria, porque a gente é uma ilusão tão grande. A gente tem um filho, né? Eu tenho 3, a gente imagina assim, vou pôr na melhor escola bilíngue, eu quero que ele aprenda, eu quero que depois ele faça a melhor faculdade, eu quero que ele tenha o melhor emprego, e quando ele vai lá para Conchichina, do outro lado da terra, a gente fica feliz e aguenta a solidão, porque ele está bem, entre aspas, né? E no entanto, Jesus diz, né, que a maior missão de pai e mãe é aproximar o filho de Deus, porque em Deus ele tem tudo. E no mundo ele pode ficar bem e pode estar infeliz, mas qual é a mãe que, quando a gente pergunta, seu filho está bem, nunca fala do emocional? Já pensou nisso? Já pararam para pensar nisso? Não, está bem, está ganhando em dólares, gente. Você nem imagina, comprou um carro, tem uma casa, isso aqui, papapá. E como ele está internamente, está feliz? Como que é a sociedade lá? Que às vezes o povo tem um olhar meio enviesado, né, para os sul-americanos. Ele está bem adaptado. Às vezes, né, sabe como é, né, tem alguma coisa, entende? Mas fica assim, né, minimizada a situação, porque exalta as coisas materiais. Ele está se realizando como ser integral, mente, corpo e alma, está se realizando. A gente às vezes não pensa nisso, né? E aqui ele está falando. Então a gente tem a ilusão que a felicidade vai estar nessas coisas, né? E não está. Então o que ele diz aqui? Vivenciar o espiritismo não se trata apenas da gente exercitar as práticas doutrinárias, embora elas sejam imprescindíveis, né? A gente ouvir, a gente fazer um estudo, né? A gente ouvir em casa, a gente fazer o evangelho no lar, tentar entender, e isso é imprescindível. Mas ele fala, mas vivenciar não é só isso. Isso tudo é exercício que serve como profilaxia, como uma aprendizagem. Porém, é necessário incorporar tudo isso que a gente estuda em verdades eternas, que deve ser utilizada na convivência social, nos diversos papéis da vida. Tanto o papel social, profissional, o familiar, né? Então a gente tem que usar isso daí. Então, situação, perde tudo financeiramente. Bom, vamos recomeçar. Não tem que se sentir humilhado, nem a autoestima baixa, porque, nossa, fali a firma. Faz parte do jogo da vida, ter e perder, para você aprender esse movimento, como é viver tendo e como é viver na escassez, como é encontrar um meio termo, um equilíbrio. Quer dizer, tudo faz parte, não é? Então ele diz, nem sempre é clara ao espírito a percepção do seu verdadeiro caminho,
Porque o verdadeiro caminho, para nós espírito, é evolução. É compreender, é trazer essas leis que estão na nossa consciência, estão gravadas no inconsciente, para a nossa consciência, para o nosso dia a dia, né? Então a lei de adoração, rezar, orar, a lei do trabalho, trabalhar, ser útil, a lei de sociedade, aprender a viver em sociedade. Então é esse exercício constante que vai nos dando segurança, né, para a gente avançar, né? Então, certamente, ele diz, o Espiritismo conseguirá levar o ser humano ao estado de felicidade que ele almeja, não apenas após a morte, mas ainda quando encarnado, por intermédio das transformações libertadoras que enseja. Então, diante da dor, diante do desespero, você pensa, isso vai passar, eu vou para o lado de lá. Se eu não ficar focado na doença, a doença fica no perispírito, no corpo, aliás, no corpo físico. Vai para a terra, para o crematório, o perispírito sai liberto. Mas se eu ficar com ela no meu campo mental, é o campo mental que modela o perispírito. Então eu vou continuar, saio do corpo e continuo. Aí o doutor Inácio brinca e diz assim, a gente morre, mas não desencarna, porque continua imaginando que está naquele corpo de carne, que está sentindo todas aquelas dores, porque a mente está focada ali. Mas se minha mente está em Deus, se eu tenho certeza, eu saio, foi essa certeza, Fábio estava falando disso domingo, né? Não sei se vocês vieram domingo, acho que a Elza estava aqui domingo, né? Então, a fé com que os primeiros cristãos enfrentavam a arena, enfrentavam a fogueira, era a certeza de que ia queimar o corpo, mas ele, medo não, porque eu vou estar com Jesus, ele fala que eu estaria. E é tão interessante que o Humberto de Campos, falando sobre, tem um livro, se vocês gostam, assim, pega, ele vai contando muitas passagens do Evangelho, chama-se Boa Nova, conhece? Deve ter em PDF, gente. Boa Nova, do Herculano Pires, psicografia do Chico Xavier. Então tem essa parte, Joana de Cusa, é a Joana de Ângeles. Então ela vai para a fogueira, né? E tinha plena certeza, mas antes mesmo de sentir as dores, né? As chamas começar a esquentar e queimar, os pés, né? Começava por ali, ela sente, sabe? Às vezes, bom, eu acho que eu desmaiaria ali, né, de medo, né? Mas ela já sentiu a mão no ombro e Jesus, Joana, estou aqui, vem. Gente, que coisa mais? Tem algo mais precioso do que isso, não tem, né? Então eles tinham, mas eles tinham essa certeza de uma forma que não era racional assim. Sabe como a gente fala assim, não, eu tenho certeza que tem água aqui nessa garrafa, né? É algo que você não vê, essa fé você não vê e você não apalpa nem nada, não tem nada que te dê a garantia. Tinha a palavra de Jesus, ela confiou na palavra de Jesus, né? Então, o estudo da doutrina, quando bem estudado, bem meditado, vai devagarzinho nos libertando de todos esses medos, de todas essas preocupações exageradas, né? Deixa eu ver onde que eu parei. Então ele diz aqui, né? Ele fala também, muitos de nós espíritas, embora tenhamos consciência das verdades eternas pregadas pelo Espiritismo, essas coisas que eu estou falando agora, nós vivemos em busca de que nele venhamos a resolver nossos problemas relativos à vida material. Isso é uma grande verdade. Aí eu acho que eu tenho mediunidade. Nossa, deixa eu ir trabalhar na mediúnica, me desenvolver, porque assim eu fico... Não tem essa garantia. O objetivo não seria resolver nossos problemas. Mas por que às vezes resolve? Porque a gente se acalmou, a gente mudou o foco, né? O Rubem Alves que diz, se você mudar o foco, muda também a perspectiva, muda tudo, né? Você muda a vista, muda o foco, né? Você olha para lá, você já vai ver, abrir uma janela aqui, você vai ver outra coisa, não isso que está aqui atrás. Então, muda o foco e ali a gente melhora. Mas ele diz assim, os problemas
dinheiro, emprego, relacionamento amoroso, etc., são de competência pessoal e se constituem num desafio natural para o encarnado. Os princípios espíritas devem ser vistos sob um prisma muito mais amplo, considerando a vida como um processo grandioso a ser vivido eternamente. Se os aplicarmos apenas para a solução dos problemas inerentes à vida de encarnados, não parecerá que estamos lidando com princípios que pertencem a leis universais. Devemos, portanto, perceber que, além dos princípios espíritas nos ajudarem a resolver esses problemas comuns, eles devem nos apontar para além deles, indicando objetivos maiores pelos quais a gente possa querer viver. Entende? Porque seria muito triste que a gente vivesse apenas para conquistar uma casa própria, um apartamento, uma casa, para a gente ver o filho, cara. Poxa vida, gente. Espírito imortal. Você olha no universo, as estrelas no céu, são essas várias moradas que Jesus falou. Há muitas moradas na casa do Pai. O livro dos Espíritos diz que a gente pode ler, principalmente na Gênese, explica muito bem, né, que você pode sair deste planeta e ir para um outro planeta compatível com o seu grau evolutivo. Da mesma forma que uma criança sai e vai fazer intercâmbio no outro país, a gente pode. Então, um filho nosso, por mais que a gente ame, se ele resolver, como ele resolve às vezes, eu vou fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, vai embora, né? Ele também pode sair da Terra e ir para outro mundo. Então, diante dessa amplitude da nossa mente que não tem teto, nossa mente, dizia doutor Adão Nonato, é do tamanho do infinito. O racional tem limite, mas o nosso inconsciente não, ele vai se expandindo e não tem. É só a gente ir. Então Jesus não disse, vocês são deuses, pode fazer tudo que eu faço e mais, se vocês tiverem fé. E a fé é tudo. A fé raciocinada, é acreditar que não faz sentido a vida ser só nascimento e túmulo. E a vida material, aí não faz sentido mesmo, quando a gente olha para o mundo e vê guerras, fome, miséria, tudo. Se for só essa vida, gente, não vale a pena, entende? Vira ateu. Mas se você sabe que, como espírito imortal, você está numa escola, a Terra é um planeta, hospital, diz Emmanuel, e escola. Né? Ou a gente está doente, ou a gente está estudando. Né? Ou é expiação, ou é prova, as duas coisas juntas, mas é isso que a gente está passando. Então, a criança que estuda em horário integral é um horror para ela, porque eu tenho um netinho pequeno, né, de 7 anos, de vez em quando vocês veem eles por aqui. Então, ele quer brincar. Tem dia que ele fala para a mãe, eu não quero ir para a escola, eu quero ficar com a avó lá, quero ir para a casa do vô, porque meu marido na oficina, ele mexe e brinca, né? Mas eu não, senhor, você vai para a escola. É assim Deus conosco. Nós estamos numa fase infantil, espiritualmente falando. Veja os nossos sentimentos, né? Igualzinho de uma criança, mas eu quero, faz birra, chora, né? Quer comer, quer aquele brinquedo. Né? Outro dia minha filha atrasou um pouquinho, meu neto falou assim, como eu dormi aqui, fiquei aqui com você, acho que eles pararam para comprar alguma coisinha para mim. Entende? Então, porque a gente tinha passado uma noite fora. Então é bem assim, a gente quer coisas de Deus, né? Então eu rezei, então ele vai me dar alguma coisinha, né? Então a gente ainda é infantil, né? Nesse sentido de querer as coisas. Mas quando a gente entende que estamos numa escola e temos que evoluir, e qualquer situação aqui no planeta, o pessoal lá na faixa de Gaza, os judeus que foram atacados, o pessoal da Ucrânia, da Rússia, as situações lá na África está muito ruim, no Haiti está horrível, e muitos outros lugares, né? O Chile choveu demais esses dias, né? Nesse fim de semana. Então, você vê, o espírito passa e a gente fica às vezes consternado, mas aí vocês vão no livro dos Espíritos e tem uma questão que fizeram assim para Kardec. Se a pessoa não tem
assim, karma, digamos. Karma seria assim, que semeou coisa ruim e tem que colher agora, né? Resumidamente, grotescamente, porque não é bem assim, né? É mais profunda a coisa. Mas vamos dizer assim, né? Ele não tem que passar por uma situação de afogamento. E aí um tsunami pega ele. É justo? Kardec perguntou isso, é justo uma pessoa que não deve nada nesse sentido ser pego? E aí a resposta dos benfeitores é mais ou menos assim: se ele entendeu que aquilo faz parte de um mundo de expiação, pegar um vírus, pegar o Covid, não quer dizer que é um karma, faz parte do ambiente em que a gente vive. A agressividade, a bala perdida, faz parte de um ambiente, né? Então, de repente, se ele entende, ele avança espiritualmente, compreendeu, estava no mundo, era um processo. É como se você for, e sabe que lá nos Estados Unidos está tendo umas nevascas enormes, né? Você vai para lá, você sabe, você não está na Flórida, que é mais quente, nem na Califórnia, você está lá, né, para cima lá de Nova York, enfim, Chicago, né, lá bem no norte. Vai ter, você... Então, infelizmente, fui pego. Você sabe que faz parte. Quem mora lá onde tem os tornados, né, já tem até o subsolo ali. Olha, está vindo, eles entram, fecham a portinha e deixam passar o vento. Porque faz parte daquela região. Então, faz parte do mundo de expiação, todos esses processos que a gente passa de guerras. Na lei de destruição vocês vão encontrar, pegue. Se alguém de vocês não tiver o livro dos Espíritos, por favor, fala que a gente dá. Nós temos aí para doar, tá? Então, vejam lá, a lei de destruição não é destruição nesse sentido que a gente pensa. É transformação, porque na natureza nada se destrói, como disse a Rosier, né? Tudo se transforma, não tem destruição. Então, e mais, eles ainda dizem, depois de uma guerra, aquela sociedade avança, faz um avanço que, se não tivesse tido a guerra, levaria séculos para conseguir, porque a gente se acomoda na zona de conforto, como se diz, né? Como um lago, o mar morto. É morto por quê? Porque não tem saída, fica parada a água por ali. Entende? Diferente do outro lá de Nazaré, né? Então, gente, continuando aqui, nossa, já está ficando tempo. Então ele fala, com seus apostolados aprendemos a estar na vida como construtores da paz, a criar sem vaidade, mas com alegria interior, com amor no coração. Ser espírita é sentir-se seguro em relação aos destinos, considerando uma realização pessoal. Entende? Então não posso me comparar mais com ninguém, nem mesmo a família de meus filhos seguirem o que a gente fez, de construir o que... Nada, cada um é um. Então o Espiritismo nos ensina a cultivar a semente do bem em nós mesmos e no nosso próximo, não apenas como norma de conduta religiosa, mas como um princípio de vida. A vida nos apresenta processos que podem fortalecer esse princípio interno. Então, tudo que nos acontece, que a gente vê de dificuldades, são desafios para fazer aflorar todos os talentos que a gente tem. A parábola dos talentos, vão lá e procura lá no Evangelho, em Marcos 3. Então, dessa forma, a gente cresce, fazemos os outros crescerem juntos. O Espiritismo mostra-nos que ser agradecido não implica apenas no gesto de manifestação ou de manifestar retribuição, mas ser agradecido, ser grato, também sem que o outro saiba, leva-nos à descoberta da importância da empatia, da amorosidade, né? Somos embriões do amor de Deus, criados para desenvolver a nossa potencialidade, para, conhecendo as suas leis, aplicá-las e construir um mundo melhor. O Espiritismo vivenciado possibilita que um dia alcancemos isso. Então o Espiritismo, aí ele vai, ainda tem mais coisas, né? Tem PDF esse livro, se vocês gostarem, porque ele é todo um roteiro.
autodescobrimento, autoconhecimento, autoiluminação, e depois ele dá a dica de como a gente trabalhar para conseguir tudo isso. Entende? É muito bom. Psicologia e espiritualidade do Aldenar. Então ele tem a psicologia do Evangelho, a psicologia da mediunidade, e tem outros livros dele. Amar Sempre é muito bonito também. Tem sobre sonhos, tem bastante coisa. Adenauer Novaes. Então o tempo já não permite que a gente continue, né? Mas deu para entender, gente, o que é ser espírita, de como a gente, né, tem que trabalhar, sabe? Fazer um esforço para trazer aqui para dentro, né? E que isso possa nos mover nas nossas atitudes do dia a dia, em vez da gente se descabelar e vai ficando mais, fica zen, como dizem os budistas, né? A gente fica mais leve, mas tu sabe, não inculca tanto. Podemos viver mais, né? Ter uma velhice mais tranquila, né? Sabendo que quando chegar a horinha vai, sabe? Sem apegos, agradecer o corpo que é a nossa casa enquanto encarnados, né? E é o que nos expressa os sentimentos, né? Tudo isso é muito bom. Então a gente vai agradecendo. Não sei se tem alguém aí na salinha que queira fazer a prece, se não faz. Você não dá para ver, né? Está na outra sala. Oi, tá saindo o som aí? Então vamos agradecendo a Deus, né, por esse momento, por tudo que a gente tem, por tudo que o codificador, o Kardec, nos trouxe, amando de Jesus, que prometeu 2000 anos atrás mandar um Consolador. Eu vos enviarei alguém que ficará sempre convosco e vos fará lembrar de tudo que eu falei e muito mais, porque tudo isso são conceitos do Cristo que os benfeitores passaram para Kardec no momento em que a gente já podia começar a entender, né? Então a gente agradece a espiritualidade amiga que está sempre conosco. Nunca, gente, nunca estamos sozinhos, nunca. Sempre tem um anjo bom, sabe? Como diz a música do Plínio, Deus mandou um bebê para falar de amor. É assim como um anjo bom, né? Que está sempre junto ao nosso coração. Então acredite nisso, confia, entregue-se. A água ajuda. Nesse momento eles estão magnetizando a água com propriedades para nossas necessidades físicas e também emocionais. Então a gente agradece, Senhor, toda essa assistência, tudo isso que tens nos dado, né? Essa casa que nos acolhe, os trabalhadores dessa casa que vêm espontaneamente, né, preparar tudo fisicamente, aos mentores que preparam o ambiente espiritual para nos acolher, nos assistir em nossas necessidades. A gente agradece ao Mestre com muito carinho e evocando a figura de Francisco de Assis, que deixou um roteiro por tanto amor que ele tinha a Jesus, né? Vivendo naquela vida de simplicidade e achando que nunca estava fazendo o suficiente para estar próximo do Cristo. Aí ele diz assim: Senhor, faz de mim um instrumento de tua paz. E onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegrias. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ele não pediu nada para ele. Ele pediu força para ajudar os outros, para levar, para manifestar a presença do Cristo em todos aqueles que sofriam. E ele ainda prossegue.
Fazei, Senhor, que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais o outro do que ser compreendido, amar muito mais do que ser amado, pois é dando de nós que a gente recebe, é perdoando cada ofensa que a gente vai ser perdoado, e é morrendo que a gente vive para a vida eterna. E essa morte não é a morte física, é a morte do ego, do egoísmo, do orgulho, do apego, da vaidade. A gente vai morrendo para a persona, para que o Espírito se manifeste a cada momento mais e mais. E assim a gente vai encerrando, desejando uma boa semana a todos nós e que a paz do Cristo nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. Vai ter passe aí, gente?